Primeira etapa, procedimento. Objetivo: verificar se está presente, ou não, o gene responsável pela produção de biofilmes nas bactérias pertencentes às estirpes mutante e selvagem. Diferença entre ambas as estirpes. A estirpe mutante não possui um gene que se julga crucial para a produção de biofilmes, enquanto que a estirpe WT, ou Wild Type, é a estirpe da bactéria que normalmente se encontra na natureza e que possui aquele mesmo gene. Retirou-se uma amostra de cada placa contendo o meio de cultura e homogeneizou-se junto com 50 microlitros de água. Colocaram-se os tubos Eppendorf contendo a mistura em banho seco a 100 graus durante 5 minutos com o objetivo de causar a lise celular. Colocaram-se os mesmos tubos na centrífuga a 13.500 rotações por minuto durante 2 minutos para que ocorra a precipitação do conteúdo celular. Seguidamente, procedeu-se à realização da solução que será utilizada para realizar o PCR. A solução é composta pelos seguintes ingredientes: 32 microlitros de água, 5 microlitros de tampão, 5 microlitros de cloreto de magnésio, 2 microlitros de primer 1, 2 microlitros de primer 2, 1 microlitro de DNTP5, 1 microlitro de TAC, uma espécie de DNA polimerase, 2 microlitros de DNA, totalizando assim 50 microlitros. Os constituintes da solução foram constantemente mantidos em gelo para evitar reações indesejadas. O PCR é uma técnica de replicação genética dividida em 4 etapas. A primeira e a segunda etapa ocorrem a 95 graus. Nesta etapa, ocorre a desnaturação da molécula de DNA e a separação da dupla cadeia que o constitui. A terceira etapa ocorre a 55 graus e tem a duração de 30 segundos. Nela, os primers, pequenos segmentos de DNA que marcam o local de início para a sua replicação, ligam-se à molécula de DNA. A quarta etapa ocorre a 72 graus e tem a duração de 1 minuto. Nela, a TAC polimerase, uma espécie de DNA polimerase resistente a altas temperaturas, liga-se à molécula para iniciar a sua replicação. O número de cópias do gene que pretende-se estudar cresce de acordo com a seguinte expressão: 2 elevado a n, onde n é o número de ciclos realizados durante o PCR. Na presente experiência foram realizados 30 ciclos, logo foram obtidas 2 elevado a 30 cópias do gene que se pretende estudar. Após a realização do PCR, procedeu-se à preparação da eletroforese. A eletroforese serve para verificar o sucesso do PCR. É uma técnica cujo objetivo principal é o de separar as moléculas em estudo com base no seu tamanho. As suas componentes principais são o gel de agarose, que serve de base e é constituído por uma mistura de agarose com um composto que possui grande afinidade com o DNA e que se liga a ele e o faz florescer sob a luz ultravioleta. Um tampão que se encontra sobre o gel, que permite a condução de corrente elétrica e a estabilização do pH. E os elétrodos, que se encontram nas suas extremidades, sendo um o polo positivo e o outro o polo negativo, que permitem a movimentação do DNA devido ao facto deste possuir uma carga negativa e por isso ser atraído ao polo positivo e repelido pelo polo negativo. Verteu-se a mistura de agarose, ainda quente, a cerca de 40 graus para a cuba de eletroforese. Deixou-se arrefecer a mistura para que esta solidificasse. Adicionou-se em seguida um marcador de tamanho DNA à mistura que possuía o material genético. Junto a ele, adicionou-se também um corante de carga. O marcador de tamanho de DNA é composto por sequências de DNA com tamanho conhecido, que após a realização da eletroforese são utilizadas como referência para se averiguar o tamanho do gene que está em estudo. Enquanto que o corante de carga contém um composto denso que ajuda o DNA a ficar retido nos poros do gel de agarose e que migra também no gel, ajudando a monitorizar o seu progresso durante a eletroforese. Moveu-se o pente da cuba de eletroforese após a solidificação do gel para se criarem orifícios no gel. Em seguida, inseriu-se a solução nesses mesmos orifícios deixados pelo pente no gel. Ok, então mexe e cá fora tira, ok? Portanto, agora vou... Aplicou-se uma carga de 100 volts à cuba de eletroforese para que seja criado uma corrente elétrica entre ambos os elétrodos. Aqui temos a nossa amostra após a conclusão da eletroforese, ou seja, após a migração do DNA através da matriz altamente porosa do gel de agarose. Inseriu-se a amostra no scanner para uma melhor visualização dos resultados obtidos após a eletroforese.
Visualizaram-se os resultados no ecrã e aplicou-se contraste para uma melhor visualização. Este é o vídeo de procedimento da segunda etapa do estudo, em que o objetivo é mostrar a influência do gene BEP-A nos agregados e verificar então a percentagem de bactérias que cresce sob a forma de células livres ou agregados. No fundo, quantificar os agregados. Primeiramente, usámos balões estéreis para a inoculação. Temos aqui duas estirpes da bactéria. Desta forma, dividimos o grupo em duas partes. Cada grupo fez 3 amostras e começámos por colocar 30 ml de meio de cultura nos 6 balões. O meio de cultura é composto pelo manitol, que é um açúcar álcool, que é a fonte de carbono usada para a cultura das células bacterianas, sais e azoto. Posteriormente, seguimos a identificação dos 6 frascos. De seguida, acrescentámos 100 microlitros das células da bactéria ao meio de cultura. O grupo da estirpe selvagem usou o frasco da P213-1 e o grupo da estirpe mutante usou o frasco da Delta-BPA. Posto isto, os 6 frascos ficam no incubador a 37 graus a 150 RPM durante 2 a 3 dias. No final desta etapa iremos ter as células em tubos de Eppendorf, por isso pesamos primeiro os tubos de Eppendorf vazios para depois fazer a diferença e saber quanto pesam os agregados e as células livres. Cada grupo pesou 6 tubos de Eppendorf, por isso no total pesámos 12 tubos. Aqui estão as 3 amostras da estirpe mutada após a incubadora. Posto isto, cada grupo ficou com 6 tubos de Falcon, a estirpe mutante com tampas azuis e a estirpe selvagem com tampas laranja, cada um identificando 3 dos tubos com os números 1, 2 e 3. Começámos por passar a cultura do balão para o respectivo tubo de Falcon. De seguida, centrifugámos todos os tubos de Falcon a 1400 RPM por minuto para podermos sedimentar os agregados maiores, já que é uma velocidade baixa. Assim vai aumentar a densidade dos agregados. É importante referir que na estirpe mutante vai haver uma precipitação das células livres, tal como na estirpe selvagem, contudo, na estirpe mutante não são agregados. Cada grupo identificou os restantes 3 tubos de Falcon com 1 linha, 2 linha e 3 linha e transferimos as células livres para os novos tubos de Falcon. Usámos uma pipeta com uma ponta para 5.000 microlitros e transferimos lentamente e sempre junto à parede do tubo, de modo a não retirar os agregados ou precipitados de células. Desta forma, os agregados ou precipitados de células mantêm-se nos frascos iniciais. Aqui é uma repetição do processo, mas para a estirpe selvagem, que é feito de igual forma. As células livres do tubo 1 de agregados vão para o tubo 1 linha, e assim sucessivamente. De seguida, centrifugamos os tubos Falcons 1 linha, 2 linha e 3 linha, tanto da estirpe selvagem como da estirpe mutante, portanto, os tubos das células livres, a 5.000 RPM por 10 minutos para sedimentar mais células. Depois também centrifugamos os tubos 1, 2 e 3, tanto da estirpe selvagem como da estirpe mutante, portanto os tubos Falcon de agregados, por 2 minutos a 13.000 RPM. Após os 12 tubos Falcon estarem centrifugados, removemos as células livres de todos os tubos, despejando o líquido para um balão à parte. Apenas as células agregadas ou sedimentadas nos interessam, por isso iremos descartar o líquido. De seguida, iremos transferir todas as células dos tubos Falcon para tubos de Eppendorf, tanto no grupo da estirpe selvagem como da estirpe mutante.
Os agregados que estiveram nos tubos Falcon 1, 2 e 3 passarão a estar nos tubos de Eppendorf 4, 5 e 6 e as células livres que estiveram nos tubos Falcon 1', 2', 3' passarão a estar nos tubos de Eppendorf 1, 2 e 3. Irei primeiro falar no processo de transferência dos tubos em relação à estirpe mutante. Como as células precipitadas encontram-se num estado sólido, iremos colocar 1 ml de meio de cultura com a pipeta nos tubos de Falcon para depois suspender as células. E de seguida transferir com a pipeta as células para os tubos de Eppendorf. Fizemos isso com os 6 tubos de Falcon. E aqui está a repetição do processo de suspensão das células. De seguida, centrifugamos os 6 tubos de Eppendorf a 13.000 rpm por 2 minutos, de forma a sedimentar as células. Removemos o líquido, ou seja, as células livres dos tubos de Eppendorf, para ficarem apenas com o precipitado. Em relação à estirpe selvagem, foram transferidos os agregados diretamente com uma ança dos tubos Falcon 1, 2 e 3 para os respectivos tubos de Eppendorf. Foi aplicada a mesma técnica de suspensão com o meio de cultura nas restantes células dos tubos Falcon 1, 2 e 3. Como na estirpe selvagem os agregados apresentam maior densidade, não é possível transferir logo todo o conteúdo do tubo Falcon para o tubo de Eppendorf. Assim sendo, centrifugamos os tubos a 13.000 rpm por 2 minutos, de forma a sedimentar as células e separá-las do líquido, e posteriormente o líquido foi removido. Voltou-se a acrescentar o conteúdo dos tubos de Falcon que não tinham sido colocados anteriormente, ou seja, que tinham sobrado, nos respectivos tubos de Eppendorf, e foi repetido o processo até não haver mais agregados e células livres nos tubos de Falcon. Em relação aos tubos de Falcon 1', 2' e 3', ou seja, as células livres da estirpe selvagem, foi feito o procedimento de suspensão das células igual a como já foi explicado. De seguida, colocaram-se os 12 tubos de Eppendorf abertos, a secar na estufa durante 2 dias a 60 graus. Por último, observámos os agregados ao microscópio óptico. Por fim, como terceira e última etapa, estudamos o efeito da presença e da ausência do gene BPA nas larvas da espécie Galleria melanella. Nesta atividade experimental, vão ser utilizadas 6 placas de Petri para a estirpe selvagem e 6 placas de Petri para a estirpe mutante, que são devidamente identificadas. Por conseguinte, começamos por colocar 1 grão de pólen por cada placa. Depois de colocados, cada grão foi devidamente regado com cerca de 5 microlitros de bactérias. Com a pinça e sem esmagar, foi colocada uma larva por cada placa de Petri, já com o grão de pólen devidamente regado. Ao consumirem os grãos de pólen contaminados, as larvas irão sofrer uma infecção via trato digestivo. A infecção das larvas não foi efetuada com agulha, isto é, pela injeção de bactérias, devido ao facto de estas não possuírem dimensão suficiente para tal. Posteriormente, as placas foram envolvidas com fita cola, de modo a evitar a fuga das larvas. O uso de fita cola, e não de parafilme, deve-se ao facto de o último ser facilmente roído pelas larvas, o que aumenta a probabilidade destas escaparem. Por fim,
Já devidamente identificadas, as placas foram inseridas numa incubadora a 37 graus Celsius, onde posteriormente foi sendo registado o número de mortes das larvas infectadas por cada estirpe, passadas 24 horas, 48 horas e 72 horas. Por conseguinte, de forma a contabilizar o número de colónias presentes nos 5 microlitros em cada pólen, foram feitas diluições de forma a ser depois determinado o tal número de colónias. Para isto foram utilizados cerca de 7 tubos de Eppendorf para cada estirpe, tendo estes sido numerados de -1 a -7, sendo -1 a menor diluição, de 1 para 10, e -7 a maior diluição, de 1 para 10 milhões. Começamos por adicionar cerca de 900 microlitros de solução salina em cada um dos tubos Eppendorf. Após isto, foram inseridos cerca de 100 microlitros da suspensão solar no tubo Eppendorf-1. A solução resultante é homogeneizada no vórtex. Após isto, são retirados cerca de 100 microlitros, desta vez da solução do Eppendorf-1, sendo depois inseridos na solução de Eppendorf-2, que depois é homogeneizada também no vórtex. Este procedimento é repetido do tubo Eppendorf-2 para o -3, do -3 para o -4 e por aí adiante, até chegarmos ao tubo Eppendorf-7. Por fim, foram então plaqueadas as últimas 4 diluições de cada estirpe, isto é, de -4 a -7, sendo então retirados cerca de 100 microlitros de cada diluição e adicionados a uma placa de Petri com Agar-Luia Bertani, ou LB, que é um meio de cultura amplamente utilizado em laboratórios de microbiologia e biologia. Quando estão a ser inseridos os 100 microlitros, convém que primeiramente se evite tocar no agar ou se toque no agar suavemente de forma a evitar buracos no mesmo. Convém também que as gotas sejam inseridas ao longo da placa de Petri, evitando assim áreas mais concentradas e facilitando consequentemente a contagem das nossas colónias. Por fim, são largadas algumas esferas de vidro na placa, sendo estas depois agitadas, de modo a espalhar ainda mais as bactérias. Depois de agitadas, as placas são viradas ao contrário, sendo depois abertas, de modo assim a retirar as esferas de vidro. Agora que já conhece a nossa atividade experimental, observe os nossos resultados. Agora que já compreende a nossa atividade experimental, observe os nossos resultados.